Graça e paz! Hoje nesse vídeo vamos estar lendo e comentando o capítulo 1 e 2 do livro O Obstinado Amor de Deus. Vamos ler e comentar? Bem, hoje vamos estar lendo e comentando os dois primeiros capítulos da primeira parte do livro, ao qual é composto por 7 capítulos. E a primeira parte do livro diz o seguinte: vivendo de forma verdadeira. Vamos ler o primeiro capítulo e comentar junto? Vamos lá. O primeiro capítulo diz o seguinte: em segurança. E já começa com uma citação aqui do Manning muito interessante que diz o seguinte: a vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. O capítulo diz: Adão e Eva esconderam-se e acabaram tornando-se nosso modelo de comportamento. Eu grifei essa parte aqui porque ele já começa tratando de algo bem verdadeiro que acontece conosco, né? Vou repetir para você. Adão e Eva esconderam-se e acabaram tornando-se nosso modelo de comportamento. Quando isso acontece? Isso acontece quando a pessoa está dentro da igreja e começa ali, né, a ter e sofrer alguns contra-ataques ou vacilar, né, dar alguns moles e acaba ali, né, fazendo algo que desagrada a Deus. Com isso, a pessoa tende a fazer o quê? A se esconder. Devagarzinho, gradativamente, ela vai se afastando, vai se distanciando do irmão, daquele que estava próximo, da célula, da igreja. E quando você vê, esse irmão está escondido, evitando de passar pela rua, evitando de passar perto da igreja, evitando de passar perto de onde é a célula. Então isso basicamente é uma herança que veio lá desde Adão. Então ele já começa falando que Adão e Eva se esconderam-se e acabaram se tornando-se, essa ação, essa atitude, acabou se tornando-se o nosso modelo também de comportamento, de se esconder de Deus quando fazemos alguma coisa errada. Continuando a leitura. Deus então nos convida a parar de nos esconder e a correr livremente para Ele. Por que nos escondemos? Fica aí a pergunta. Simon Tugel assim explica em seu livro, olha a explicação aí, né? O livro As Bem-aventuranças. Ou fugimos da nossa realidade ou forjamos um falso eu, na maior parte admirável, suavemente cativante e superficialmente feliz, por trás de alguma espécie de aparência que esperamos mostrar-se mais agradável. Ocultamos o que sabemos ser ou sentimos ser. Aquilo que imaginamos ser inaceitável e não amorável. Ocultamos-nos por trás de rostos bonitinhos que vestimos em benefício do público. E com o tempo podemos até esquecer que estamos nos escondendo, começando a pensar que o rostinho bonito que assumimos é como realmente somos percebidos. Resumindo, o que o Simon queria dizer aqui é que a gente passa a viver uma vida de uma forma mascarada. Né? Isso que ele quer trazer aqui nessa dimensão. Ou seja, você passa a esconder todo o sofrimento atrás de uma máscara onde tem um sorrisinho, né? Vamos lá. Deus é o pai que correu ao filho pródigo quando este chegou em sua casa manquejando. Deus chora por nós quando a vergonha e o ódio de nós próprios nos paralisa. Olha que forte. Deus sente quando a gente está ali no fundo do poço e já não tem mais para onde ir. Isso traz, de certa forma, um sentimento, né, que podemos dizer de tristeza a Deus. Mas Ele sempre tem um escape para as nossas vidas. Deus nos ama como realmente somos, quer gostemos disso, quer não. E nos chama como chamou Adão, para sairmos de do nosso esconderijo seguro. Nenhuma quantidade de maquiagem espiritual nos poderá tornar mais apresentáveis diante dele. Venha para mim agora, diz Jesus. Reconheça e aceite o que quero ser para você. Um salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada, de um perdão difícil de aceitar e de um amor que não mantém nenhum registro de erros. Acontecia sempre de nunca me sentir seguro comigo, a menos que desempenhasse de modo perfeito. Inconscientemente eu havia projetado para Deus as sensações que eu nutria sobre mim mesmo. Sentia-me seguro com Ele apenas quando me achava nobre, generoso e amoroso.
sem cicatrizes, medos ou lágrimas, ou seja, perfeito. Quando ele se sentia ali ao top dos top, ali ele tinha a alusão de que ele poderia fazer algo, né, justamente para Deus ou algo aí em Deus. Foi quando abandonei o esconderijo, numa manhã radiante, num retiro bem nas montanhas rochosas do Colorado. Jesus retirou de sobre mim a mortalha do desempenho perfeccionista e eu, agora perdoado e livre, corri para casa. Isso porque percebi que alguém esperava por mim, impactado nas profundezas da alma, com lágrimas rolando sobre cada face. Internalizei e por fim senti todas as palavras que um dia descrevi e proferi sobre o amor persistente e inabalável. Aquela manhã entendi que palavras não passam de palha se comparadas à realidade. É algo que a gente sempre tem o pensamento de que a palavra, as palavras, o vento leva. O vento leva, né? É algo que a gente sempre pensa e basicamente tem em mente do seguinte, que a palavra, o vento leva. Agora a atitude, a ação, né, o feito fica, né, e marca uma pessoa ou marca uma data. Então as palavras, meu irmão, o vento leva, é o que ele quis dizer basicamente dentro disso. Naquela manhã entendi que palavras não passam de palha se comparadas à realidade. Foi quando dei um salto, deixando a condição de simples professor do amor de Deus para me tornar o deleite de Abba. Despedi-me do sentimento de pavor e disse paz ao sentimento de segurança, porque ele se achou nele. Ele se achando nele, ele encontrou alguém que o amava mais, o amava independente de como ele era. Uau! Sentir-se seguro é deixar de viver na mente, descer fundo ao coração e sentir que sou querido e aceito, sem precisar mais me esconder ou me distrair com livros, televisão, filmes, sorvetes, conversas superficiais, permanecendo no presente sem escapar para o passado, nem projetar no futuro, alerta e atento ao agora, sentindo-me tranquilo e não nervoso ou tenso, sem necessidade alguma de impressionar ou deslumbrar as pessoas ou chamar a atenção para mim. Sem reservas, uma nova maneira de estar comigo mesmo, uma nova maneira de me conduzir no mundo, calmo, sem temores, nenhuma ansiedade sobre o que acontecera no momento seguinte, amado e valorizado, simplesmente com tudo ajustado como um fim em si mesmo. Essas coisinhas aqui que ele fala quando ele passou a se sentir seguro, me faz lembrar de Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 22, que fala sobre, né, os frutos do Espírito. E é basicamente algo que ele estava praticando numa dimensão diferente, mas tem base aí, basicamente, eu acredito, dentro de Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito. E ele finaliza esse primeiro capítulo com a oração dele, né? Uma oração que ele faz a Deus. E diz o seguinte: Deus Pai, obrigado por vires ao meu encontro sempre que me escondo de ti e de todos os outros, até de mim mesmo. Obrigado, pois quando enredado e enlameado de pecado, tu me amaste e me buscaste, a fim de que eu retornasse para casa. Obrigado por me dares um lugar seguro no amor incondicional de Cristo. E finaliza com, né, um texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Uau! Muito legal esse, né? Esse capítulo primeiro que fala sobre insegurança, fala para ele da seguinte coisa, né? Que em Cristo Jesus, ele encontrou a segurança que ele precisava. Ele não precisava mais estar se mascarando, né, para mostrar para as pessoas que ele era bom, que ele era aquilo tudo, mas sim na pessoa que ele era, dependente totalmente do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Amém? E o capítulo 2 já fala sobre, o título é Amado. E a primeira citação já diz assim do Brenner: Eu sabia ver somente um lugar para onde correr. Desci até o centro da alma, aquietei-me e ali parei para escutar as batidas do coração do Mestre. Que bacana! O capítulo 2 é um capítulo bem pequeno.
Então ele, vamos botar assim, praticamente já é auto-explicado. Então não vou trazer muitos comentários para este capítulo, ok? Leamos. Desde o primeiro instante da nossa existência, nosso mais profundo anseio é cumprir o propósito original de nossa vida, como mostra o cântico atribuído ao Ricardo de Chichester, do século XIII. Mais claramente ver-te, mais intensamente amar-te, mais proximamente seguir-te. Muito legal. Gostei muito desse cântico. Vou repetir para vocês. Mais claramente ver-te, mais intensamente amar-te, mais proximamente seguir-te. Ou seja, que ele está bem agarradinho com o mestre. Somos feitos para Deus e nada mais nos satisfará de verdade. O desejo mais profundo do nosso coração é unir-nos a Ele. Isso é uma verdade. Procure um verdadeiro contemplativo, não alguém que ouve vozes angelicais e tem visões estonteantes de querubins, mas aquele que encontra Deus com confiança pura. O que lhe dirá essa pessoa? Veja o que responde Thomas Merton. Entregue sua pobreza ao Senhor e reconheça diante dele sua nulidade. Quer você entenda, quer não. Deus o ama, está presente em você, vive em você, habita em você. Chama-o, salva-o e ofereça-lhe uma compreensão e uma compaixão diferentes de tudo o que você jamais encontrou em algum livro ou ouviu em algum sermão. Nesse segundo capítulo do Sentir Amado é o seguinte: é a gente ser para Deus e com Deus e dar a Ele algo bem espontâneo. Nada que você já viu nas internets da vida, nada que você já ouviu nas pregações da vida. Algo seu, algo característico seu para Ele. Então seja assim, seja amado por Deus e seja verdadeiro diante de Deus. E a oração que ele finaliza aqui, o capítulo 2, fala o seguinte: Pai de amor, ajuda-me a experimentar a realidade de ser aquele a quem Jesus o ama. Uau! Muito interessante e muito bacana este capítulo 2, que fala sobre ser amado, né? Ser tratado por Deus, sentir-se amado por Deus. Amém? Então, ficamos aí hoje aí com a leitura e os comentários aí do capítulo 1 e do capítulo 2. Não se esqueça aí de se inscrever aí, né, no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e também não deixe de dar o seu joinha, né, e marcar o sininho para você receber a notificação aí do próximo vídeo que será aí brevemente lançado para nós, para a gente estar acompanhando aí a leitura e os comentários desse livro maravilhoso que é O Obstinado Amor de Deus. Amém? Vamos ler e comentar?